Muito boa noite para você que está em sua casa, no conforto do seu lar, ouvindo a palavra de Deus. Nós chegamos no momento de ouvir a voz de Deus. Depois da introdução do culto, de falarmos com Deus pela oração, também de louvá-lo através da nossa oferta, nós vamos agora adorar a Deus ouvindo a sua voz. Você tem a sua Bíblia aí? Eu trouxe a minha Bíblia aqui. Quero pedir para você pegar a sua Bíblia, porque nós vamos fazer o uso dela para alguns textos que nós vamos ler sagrados para constituir a nossa fé e colaborar com a confirmação daquilo que nós já cremos da palavra de Deus, tá bom? O tema já foi anunciado, substituídos. O estudo dessa noite tem a propósito de atender ou responder à pergunta: como eram salvas as pessoas que viveram antes da cruz? Você sabe? Tem a resposta? Então coloca aí no chat para você também interagir com a gente, tá bom? Mas eu gostaria de dizer, lembrar a você que a Bíblia é a palavra de Deus. É um livro maravilhoso. É a santa palavra que sai da boca de Deus. Porém, a Bíblia é um livro que trata de diversos assuntos. A Bíblia fala de economia, sabia? A Bíblia ensina a criar filhos. A Bíblia fala sobre o relacionamento entre vizinhos. A Bíblia fala sobre o relacionamento entre o casal, entre a família. A Bíblia fala sobre dinheiro, inferno, céu, diversos e variados assuntos. A Bíblia trata. Mas o assunto mais importante da Bíblia, você já sabe qual é a salvação. Então, nessa noite, juntinhos, nós vamos falar sobre esse tema. Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro texto que nós vamos considerar, de Gênesis capítulo 2, verso 25. Já abri a minha Bíblia aqui, já encontrei o texto. A Bíblia diz que o casal, ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Esse era o estado de Adão e Eva antes de serem atingidos pelo pecado. Eles eram revestidos da luz de Deus, roupas de luz. O capítulo 3 de Gênesis, no verso 7, nós encontramos uma situação seguinte na sequência da história deste casal. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Que história interessante, hein? Você já estudou isso aqui com profundidade, com cuidado e oração? Olha só, quando o primeiro casal pecou, eles não tiveram coragem de confessar o seu erro, o seu pecado a Deus. Eles deram um jeitinho humano para o pecado. E o jeitinho, eu gosto de brincar com as irmãs, né? Foi ideia de Eva. Ela disse: amor, eu sei costurar muito bem, nós vamos resolver isso fazendo uma roupinha daquele material ali, ó. Tá vendo aquelas folhas de figueira? Traga para mim as folhas que nós vamos fazer roupa. E diz que eles fizeram roupas de figueira para si. O próximo verso da nossa viagem aí, do nosso estudo, nós encontramos o verso 15 de Gênesis, capítulo 3 ainda. Estamos aqui no início da história da humanidade. Esse verso eu quero ler com você, querido irmão, querida irmã, que está nos acompanhando nessa noite, muito pausadamente, para a gente compreender o sentido. E porei inimizade entre ti e a mulher. Por quê? Deus havia procurado Adão e Eva. Onde estava Adão e Eva quando Deus o procurou? Estavam escondidos. Eu gosto de imaginar que eles estavam atrás de uma árvore bem grande, grossa, no jardim do Éden, esperando a sentença que havia sido anunciada. No dia em que comerdes, certamente morrerás. E eles se encolheram, pensando: agora vai cair um raio, alguma coisa, e nós vamos ser destruídos da presença de Deus. Porém, ao invés de destruição, eles ouviram, você conhece, pelo jardim, a suave e doce voz melodiosa de Deus, chamando-os pelo nome: Adão, Adão, onde estás? O que aconteceu, Adão? Vamos conversar? Você não está no lugar de encontro, no banquinho da praça central do Éden? Cadê você, Adão? E o diálogo foi iniciado por Deus. E Adão disse: olha, eu estou com problemas, a mulher que tu me destes me trouxe um problema. Deus, como se aceitasse esse argumento de Adão, se dirige à mulher e questiona a mulher o que aconteceu. A mulher não assume também a sua culpa, como Adão não havia assumido. E ela diz: foi a serpente. A serpente me enganou e eu comi. E agora Deus se dirige à serpente
pronuncia a maldição sobre esse animal. Você sabe que aqui em Gênesis 3 aconteceu a primeira possessão demoníaca. É a primeira vez que Satanás faz uso de um ser, um animal, dando a esse animal, concedendo o dom da fala, que havia sido dado somente ao casal, ao ser humano, com o propósito de enganar Adão e Eva. Então Deus diz agora, voltamos ao verso 15, e porei inimizade entre ti, diabo, Satanás e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando foi que a semente da mulher teve a sua cabeça ferida? Perdão, quando foi que a semente da mulher teve o seu calcanhar ferido? Você sabe? Escreva aí então, para a gente interagir no chat. Tem alguém que está acompanhando o que você está escrevendo aí, tá bom? Quando Jesus morreu na cruz, ele foi apenas picado pela serpente. É isso mesmo. O ato de Jesus se entregar e morrer na cruz representa apenas que ele foi picado pela serpente. E o mesmo ato de se entregar pela humanidade, com esse ato, Jesus estava esmagando a cabeça da serpente. Os teólogos consideram Gênesis 3,15 como o proto-evangelho, o evangelho antes do evangelho. É a primeira vez, no mesmo dia em que o pecado entrou no mundo, Deus trouxe a promessa da salvação. Nem tudo está perdido para vocês. Eu vou dar uma segunda chance para vocês. Se vocês acreditarem na minha promessa e fizerem o que eu vos mando, que eu vos ensinarei, então vocês serão resgatados dessa terrível condição de perdição. E foi aí, queridos, que Deus instituiu para Adão e Eva o sistema de sacrifícios. Aí nós chegamos no verso 21 do capítulo 3 de Gênesis, para ler. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Que maravilha! Aqui termina o ciclo daquela nudez que nós comentamos no início. Não somente uma nudez física, mas principalmente, nós temos aqui nesse verso, uma lição especial de uma nudez espiritual. Porque, longe de Deus, divorciados de Deus, a nossa condição é pobre, miserável, cego e nu. Agora o casal está vestido. Olha que interessante. O que representa então, o que representaram as folhas de figueira providas por Adão e Eva para cobrirem-se? Representa o que eu faço para me salvar. O que eu faço para me salvar tem a durabilidade de folhas. E o que Deus faz para me salvar tem a durabilidade de peles, de couros de animais. Que diferença, hein? Você já se imaginou vestido aí de uma roupa de folhas? Quanto tempo duraria essa roupa? Até o sol sorrir, não é verdade? Porém, a roupa de couro, que representa a justiça de Cristo, ela veste bem e protege de animais peçonhentos, protege das temperaturas alteradas da situação fora do Éden. Mas interessante, quero fazer para você uma pergunta para nós conversarmos aqui. Quem foi o primeiro ser do universo a morrer? Você já pensou nisso? A resposta está em Apocalipse 13, verso 8, e está aqui em Gênesis 3, verso 21. Ao invés de matar Adão e Eva, Deus morreu no seu lugar. A expectativa de Adão e Eva foi frustrada, foi no bom sentido. Eles esperavam que fossem mortos, devorados pela ira de Deus por um raio que caísse sobre eles. Porém, Deus surge com uma proposta de salvá-los. E para salvá-los, Jesus se oferece para morrer no seu lugar. Por isso o tema da nossa reflexão é substituídos. Aqui no Jardim do Éden, Adão e Eva foram substituídos na morte pelo Cordeiro. E eles entenderam, Deus ensinou, esse que foi muito didático. Este Cordeiro representa
esta semente da mulher que acabei de prometer para vocês. E aqui, queridos, foi instituído o sistema sacrificial. Como aconteceu aqui? Adão colocou as duas mãos sobre a cabeça do cordeiro, confessou seus pecados. Simbolicamente, os seus pecados foram transferidos virtualmente para o cordeiro. Ele ficou justificado, puro, perdoado, e o cordeiro morreu no seu lugar. No Éden, o cordeiro substituiu Adão na morte. E Adão ficou maravilhado com esta proposta de ser salvo e na morte ser substituído. Isso aconteceu para uma lição, como uma lição para nós. E esta informação chega até nós como uma boa nova, como o Evangelho. No capítulo 4 de Gênesis, você tem a história dos dois irmãos, os dois primeiros bebês, né, do mundo. Interessante que quando Eva recebeu a promessa de Gênesis 3,15, a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, Deus não deu aqui uma profecia com datas. Então o casal tiveram a expectativa, assim que Eva engravidou do primeiro bebê, o Caim, primeiro bebê do mundo, ela passava a mão na barriga e acalentava a esperança de ser a mãe do Salvador do mundo. Porém, para a decepção do casal e nossa, ao invés de ser a semente da mulher que os livraria daquela circunstância de pecado e os levaria de volta para o Éden, Caim tornou-se o primeiro homicida. E 4.000 anos se passaram, a expectativa do nascimento dessa semente da mulher. Por isso que quando nós lemos a Bíblia no Velho Testamento, toda mulher estéril, ela é infeliz. A mulher do Velho Testamento não é infeliz por ser estéril apenas porque ela gostaria de ter a casa cheia de crianças para trazer alegria e sons, não é? Mas elas tinham uma promessa e elas criam na possibilidade, elas alimentavam a esperança, quem sabe serei eu, a mãe do Salvador. E no capítulo 4, aparecem esses dois irmãos que foram instruídos a respeito de como alguém pode alcançar a salvação. Através da fé e o exercício desta fé nos sacrifícios de animais que representavam a Jesus. Atendendo a uma regra bíblica para a salvação de Hebreus 9:22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, na porta do Éden, os dois irmãos constroem altares. Às vezes a nossa mente, iludido por algum desenho que a gente assistiu, alguma gravura, nós pensamos em Abel e Caim oferecendo sacrifício, crianças ou adolescentes, mas não. O sacerdote era o pai de família, eles eram adultos aqui. E na porta do Éden eles construíram, de acordo com a orientação que haviam recebido, 2 altares. Olha que interessante. Aqui nasceram 2 igrejas. Aqui a humanidade foi dividida em 2 grandes grupos que permanecem até a volta de Jesus. Nós temos a igreja do pastor Caim e nós temos a igreja do pastor Abel. Já pensou nisso? E você já pensou nisso? Se identificando em que igreja você está? Qual igreja você pertence? Se é do pastor Caim ou do pastor Abel? Se você chegasse ali no momento em que eles estivessem sacrificando, você ia ficar um pouco confuso. Porque as instruções tinham sido quase todas seguidas. Deus havia instruído que os altares deveriam ser construídos com pedras rústicas, argamassa, e sobre o altar deveria ser posto a lenha e então a oferta. O altar de Caim foi construído assim, de acordo com essa instrução: pedras rústicas, argamassa, a lenha sobre o altar. Porém, se você se aproximasse um pouquinho mais do sacrifício, você ia perceber que sobre o altar de Abel havia um ingrediente, um item fundamental para a aceitação, que era o cordeiro. A igreja de Caim é uma igreja completa, uma igreja boa, uma igreja que tem jovens, tem música, tem louvores, tem bons oradores, pregadores, tem programação para crianças, jovens. É um ministério maravilhoso, aconchegante. Mas o que falta na igreja de Caim?
o cordeiro. A igreja de Caim é destituída de cordeiro. Caim é o tipo de crente que existe até hoje, ele fez discípulos no mundo inteiro. Aquele tipo de crente que diz, Deus tem que me aceitar. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou obedecer da minha maneira. E Deus tem que me aceitar. Ou, Deus não vai me fazer perder só por causa desse detalhe aqui. Eu obedeci em quase tudo. Não é possível que Deus vai me deixar me perder por causa desse detalhe. Mas esse detalhe, que Abel entendeu muito bem, é um detalhe fundamental. E a Bíblia diz em Hebreus 11 que Abel se tornou um herói da fé, porque ele ofereceu um sacrifício de fé e ele e a sua oferta foram aceitos. A história desses dois irmãos serve de advertência para nós. Nós precisamos servir a Deus de maneira completa, com fé e as obras acompanhando esta fé. Porém, a nossa história continua em Gênesis 22. Se você está com a sua Bíblia aí, você vai folhear alguns capítulos adiante desse livro e vamos chegar ao capítulo 22. O capítulo 22 de Gênesis é uma simulação, é um teatro da salvação. Porque Abraão e Isaac passaram pela experiência de serem atores da história da salvação. Abraão representando Deus e Isaac representando Jesus. Então, você conhece bem a história. Uma noite, Deus apareceu para Abraão e disse, Abraão, sim, Senhor. Abraão você já conhece, ele é impressionante. E Deus disse para Abraão, Abraão, eu quero que você sacrifique o teu único filho, o filho da promessa, o Isaac, no altar. Aquilo dilacerou o coração de Abraão, mas você sabe, Abraão estava acostumado a obedecer e ele não ousou desobedecer a ordem de Deus. Caminhou 3 dias para o lugar onde Deus havia indicado. E no caminho, nós lemos no verso 7 do capítulo 22 de Gênesis, o que aconteceu no caminho. Isaac falou a Abraão, seu pai, disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Era o assunto que Abraão não queria conversar. Aquilo estava esmagando Abraão. Mas Isaac estava acostumado com sacrifícios. Ele falou, pai, nós estamos levando fogo, nós estamos levando a lenha, mas está faltando, Isaac havia entendido, está faltando o ingrediente mais importante para o sacrifício. Onde está o cordeiro? Eu quero pausar esse raciocínio para perguntar para você. Onde está o cordeiro na sua vida? Quando as pessoas olham para você, elas veem Jesus? Onde está o cordeiro na sua religião? A nossa religião tem cordeiro? Ou só tem normas e regulamentos, estatutos e leis? Onde é que está o cordeiro em nós? Religião sem cordeiro é igreja de Caim, caminho da perdição. É presunção ao invés de fé. Onde está o cordeiro na nossa vida? Isaac pergunta para o pai. E a resposta de Isaac é clássica, virou hinos, músicas. Deus proverá, meu filho, para si o cordeiro. Abraão está certo, essa resposta está em conformidade com João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. É Deus quem proveu o cordeiro para a nossa salvação. Deus proverá, meu filho, o cordeiro. E os dois caminharam junto. Chegando lá em cima, Abraão prepara o altar, Isaac, o filho do sacrifício, agora o ajuda. Ellen White comenta que Isaac ajudou as trêmulas mãos do seu pai a amarrar os seus pés. Também, nós somos induzidos a pensar que Isaac era um pré-adolescente de 8, 10 anos. Isaac era um rapaz de aproximadamente 20 anos, quando foi oferecido em sacrifício. Temos aqui também uma lição para aprender com Isaac. Isaac poderia ter dado um empurrão no seu pai, no velho Abraão, corrido e pensado, meu pai ficou maluco agora. Ele quer me matar no lugar do cordeiro. Ele esquece o cordeiro e agora ele quer me matar em sacrifício. Mas Isaac havia aprendido com seu pai
a obedecer a Deus. Ele havia aprendido a submissão. Ele não tinha todas as respostas para aquele momento tão difícil, como Abraão também não tinha. Mas a fé é certeza daquilo que nós não enxergamos, mas podemos crer, porque Deus, o que promete, é sempre fiel. E o que aconteceu ali foi maravilhoso. Abraão deitou Isaque sobre a lenha e fez o último ato, que foi levantar a mão com uma pedra rústica, uma faca de pedras rústicas, para degolar o seu filho em sacrifício, como Deus havia ordenado. E o anjo interrompe o sacrifício quando a sua mão está erguida. Abraão, tá bom, foi só um teste de fé. Eu queria saber, Abraão, se você me obedeceria até as últimas consequências. Eu queria saber se você tem coragem de fazer tudo que você promete fazer. Queridos irmãos, às vezes Deus nos coloca à prova para saber se tudo que nós professamos, nós temos coragem de cumprir. Se tudo que nós prometemos para Deus, todos os votos que fazemos, até onde prometemos ir com Ele, às vezes Deus nos coloca em circunstâncias para provar se temos condições de caminhar até onde Ele quer nos conduzir, para testar a nossa fé. E acontece algo incrível aqui, no verso 13. Então Abraão levantou os olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Que maravilha! Eu quero chamar a sua atenção para essa frase. O carneiro foi oferecido no lugar de Isaque. Como é que você acha que Isaque se sentiu nesse momento? Ufa, aliviado, essa é a palavra. Ele pensou, eu ia morrer agora, eu estava sendo oferecido em sacrifício, mas o cordeiro morreu no meu lugar. Isaque sentiu na pele o que é ser substituído. Ele ficou muito agradecido. Isaque sentiu a mesma sensação de gratidão de Adão, lá no Éden, de Gênesis 3:21, quando foi substituído na morte por aquele cordeiro. E agora um carneiro, porque em Levítico diz que um cordeiro ou um carneiro poderia ser oferecido como sacrifício. E eles adoraram a Deus ali, os dois juntos. Louvaram a Deus. E a fé desses dois, o pai e o filho, foi robustecida, fortalecida por essa difícil experiência. Antes de passar dessa história para a frente, eu gostaria de dizer que marcas profundas a educação de um pai, a transmissão de uma educação, causa no caráter de um filho. Isaque trilhou o caminho da obediência do seu pai. Ele aprendeu a fé do seu pai. Este fato é uma necessidade que nós temos hoje nas nossas famílias. Especialmente eu quero falar com você que é pai. E eu quero falar com você que é pai de meninos, né? Ellen White tem textos especiais para pais de meninos. Será que nós estamos cumprindo esta mesma missão de Abraão em transmitir a nossa fé para os filhos? Será que nossos filhos serão piores que nós? Serão iguais a nós? Ou serão melhores que nós? Que esforço você tem feito para deixar marcas profundas na sua geração, para que os nossos filhos possam crer em Deus, pelo menos como nós, mas fazer experiências melhores ainda. Continuando, nós vamos agora para o Novo Testamento. Deixa eu folhear a minha Bíblia aqui, se você gosta de ler a Bíblia na Bíblia. Então nós estamos juntos nisso. Vamos aqui em Mateus, no capítulo 1, primeiro capítulo do evangelista Mateus, no verso 21. Esse texto revela algo bastante interessante. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Quem foi que escolheu o nome para Jesus? Olha que interessante, o nome de Jesus não foi inspirado em algum astro de seriados, como os pais fazem hoje, né? Ou algum personagem de filmes, aí, de novelas. Não, não. O nome de Jesus foi escolhido por Deus e comunicado
pelo anjo. Ela dará à luz um filho e o seu nome será Jesus. E o próprio anjo, no mesmo verso, justifica por que a criança teria esse nome. Porque ele salvará o seu povo do seu pecado, dos seus pecados. Jesus, no grego, a língua que foi escrita no Novo Testamento, significa Salvador. E Jesus sabia disso desde criancinha. Ele sabia da sua missão. Ele conhecia para que veio. Ele sabia para que veio. Maria também sabia. Seus pais os educaram com todo cuidado para o cumprimento dessa missão. Então o tempo passou, Jesus se tornou criança, adolescente, jovem, e um dia, vamos a João capítulo 1, verso 29, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. É um texto que você conhece bastante, conhece de cor, não é? Esse texto é maravilhoso aqui no Novo Testamento, um dos mais relevantes textos quando falamos de salvação. Aqui diz assim, 29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe, João Batista era primo de Jesus, 6 meses mais velho que ele, com uma missão especial de preparar o terreno, o caminho do coração das pessoas para a recepção de Jesus. E João Batista começou a pregar, começou a batizar as pessoas, a pregoar a necessidade do arrependimento, a chegada imediata do reino de Deus. E um dia, Jesus faz a sua aparição pública, aos 30 anos de idade, e João Batista está rodeado de seus discípulos, está no Jordão, na região da Judéia, pregando, e ele aponta para Jesus e diz: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando as pessoas ouviram isto, elas ficaram impressionadas e agora faz sentido. Nós matamos cordeiros há 4.000 anos. Há 4.000 anos esse fato é esperado, essa pessoa é aguardada. Quando o anjo visita Maria, enche Maria de elogios. Maria, você é agraciada. Maria, você é bendita. Maria, você não sabe quantas mulheres desejaram o privilégio que você tem de carregar no ventre o Salvador do mundo. E quando os discípulos ouviram, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a palavra cordeiro estava familiar para a religião deles. Eles matavam cordeiro durante 4.000 anos, 2 vezes por dia, pelo menos, nos sacrifícios diários. E a Bíblia vai dizer na sequência que os discípulos de João abandonaram João e passaram a seguir a Jesus. É isso que nós queremos. Nós queremos cordeiro. É isso que nós queremos para a nossa vida. Nós queremos o cordeiro para nós. E Jesus começou assim o seu ministério sendo apresentado como o Cordeiro de Deus. Agora eu quero chamar a sua atenção para... Eu nem trouxe esse texto aqui para colocar na tela, porque eu não vou ler nenhum verso, mas eu só vou mencionar o capítulo para você com calma ler na sua casa, que é Mateus 27. Todos os evangelhos, ou os evangelistas, eles relatam as cenas finais da crucificação, da prisão de Jesus. E eu quero te chamar a atenção para um fato interessante aqui, para finalizar nosso estudo. Quando Jesus estava sendo julgado, ele foi preso depois da Santa Ceia, do pôr do sol da quinta, a Santa Ceia foi ao pôr do sol, ele foi preso à meia-noite, e de meia-noite até as 9 horas da manhã, Jesus passou por 4 tribunais irregulares, Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, Herodes, e Herodes manda para Pilatos de novo, e aconteceu algo aqui que eu quero chamar a sua atenção, que está conectado com o que estamos estudando desde Gênesis. Pilatos, irmãos, fez todo o esforço que ele achava ser possível para soltar Jesus. Porém, Pilatos era um político muito habilidoso. A gente usa também uma expressão para as pessoas que são lisas, que têm a habilidade de se sair de situações apertadas. Pilatos percebeu em Jesus a santidade de uma pessoa reta, santa, que não merecia aquela situação, muito menos a prisão e muito menos a morte. Porém, Pilatos era político, ele queria agradar o povo e, a princípio, ele não queria matar a Jesus.
E a esposa de Pilatos teve pesadelos terríveis com Jesus, escreveu um bilhetinho, mandou para o tribunal, dizendo: não se meta com esse homem, porque eu sofri muito essa noite por causa dele. O que acontece em seguida é que Pilatos tem uma brilhante ideia. Pilatos pensa o seguinte: eu vou disponibilizar para essa turba enfurecida um criminoso de verdade. Vou dar a opção de que eles soltem o justo e sacrifiquem o criminoso. Então Pilatos fez o seguinte: olha, na Páscoa é costume nós soltarmos um prisioneiro. Nós temos Barrabás e nós temos Jesus o justo. O que vocês acham? Nós vamos soltar o justo ou soltar o Barrabás? É uma resposta surpreendente, mas o povo, endemoniado, respondeu: solte Barrabás. E Pilatos insistia: mas o que nós vamos fazer com Jesus, o justo? E eles responderam: crucificam, crucificam. Eu quero que você me acompanhe nessa cena. O soldado vai até a cela de Barrabás, ele era um criminoso condenado. Ele sabia que ia morrer. O soldado bate na cela: Barrabás, você está solto. Como assim? Estou solto. Você está livre, pode sair. Mas eu fui condenado à morte. Eu vou ser crucificado. Os soldados romanos já vieram à cela, até tiraram a minha medida para fabricar a minha cruz. Não, alguém vai morrer no seu lugar. De fato, irmãos, em todos os sentidos, aquela cruz que Jesus carregou não era dele. Nem no sentido literal e nem no espiritual. Aquela cruz era para um homem mais robusto, era para Barrabás. Historiadores estimam que a haste da cruz pesava aproximadamente 100 quilos. E sob o peso desse madeiro, Jesus desmaiou no caminho do Calvário. Barrabás foi solto porque alguém ia morrer no seu lugar. Barrabás foi substituído na cruz, como Adão havia sido substituído, como Isaac havia sido substituído. Mas aqui tem um diferencial que chama a nossa atenção. Os evangelistas silenciam a respeito de Barrabás. Provavelmente, eu gosto de imaginar que Barrabás foi comemorar sua soltura com os amigos no primeiro bar da esquina. Barrabás é o tipo de pessoa que existe ainda no mundo, que sabe, ouve o evangelho, sabe que Jesus morreu por ela, mas ele não dá a mínima para isso. Ele está de costas voltadas para Deus. O evangelho não lhe toca, o seu coração é duro. A história da cruz não o emociona, não mexe com ele, apesar de que ele sabe que ele foi liberto por causa daquele alguém que morreria no seu lugar. E Barrabás nem mesmo quis ir ao pé da cruz para conhecer quem e por que alguém vai morrer no meu lugar. Se Barrabás tivesse corrido para o Calvário para obter essas respostas, você já imaginou isso? Imagine comigo. Se Barrabás tivesse ido para o Calvário, ao pé da cruz, que cena ele assistiria? Se Barrabás estivesse ali, ele teria visto Maria desmaiar de terror nos braços de João, ao ver o seu filho nu, crucificado, e as pessoas que passavam zombando de Jesus. Mas Barrabás não estava ali. Se Barrabás tivesse corrido para o pé da cruz, ele teria assistido e ouvido, como João, o discípulo, ouviu, aquele centurião romano, aquele comandante de uma centúria romana, confessar audivelmente: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Aquele homem importante da sociedade romana, que estava ali a serviço de matar Jesus, aceitou a Cristo ao pé da cruz. Mas Barrabás não estava ali. Se Barrabás estivesse ali, ele teria ouvido e visto os ladrões, os seus colegas de atividade, pronunciarem aquelas palavras contra Jesus. E depois um deles se dirige a Jesus com muito esforço e pede: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. Se Barrabás estivesse ali, ele teria ouvido
a resposta que Jesus deu àquele ladrão. Isso teria enchido seu coração também de esperança, ele veria que haveria possibilidade da sua salvação própria. Mas Barrabás não estava ali para ouvir Jesus dizer: em verdade te digo que estarás comigo no paraíso. Que tipo de pessoas nós somos? Que tipo de pessoa é você? Qual tipo de ação ou de reação nós temos diante da história da cruz? Quando você, nessa noite, mais uma vez ouviu que nós somos substituídos na cruz, isso toca você? Como é que você se sente? Você se sente agradecido? Você se sente alcançado? Você se sente salvo? Como é que você se sente? Eu me sinto feliz. Eu me sinto grato. Eu me sinto completo. Eu me sinto realizado. Eu me sinto pequeno. Eu me sinto devedor dessa graça, desse amor, desta salvação. E nessa noite, Deus está mais uma vez apelando ao nosso coração. E eu quero perguntar para você, eu não vou ouvir essa resposta, mas eu posso ver no chat quando acabar o culto. Quantos de vocês, queridos irmãos, amados, comigo, querem novamente aceitar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quantos querem aceitar o Cordeiro de Deus em seus corações nessa noite? Quantos? Amém, que o Senhor nos abençoe, que a salvação efetuada na cruz possa ser tão eficaz para nós, que nós possamos nos quebrar ao pé da cruz, entregar o nosso coração e viver essa salvação dia a dia. Esse é o nosso desejo e oração. Amém. Vamos orar então, para que Deus possa implantar esse sentimento, esse desejo no nosso coração? Vamos orar então. Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz. Muito obrigado porque nessa noite podemos degustar, desfrutar, comunicar aqui essas verdades tão profundas, tão especiais a respeito da nossa salvação, a respeito do Teu amor, a respeito do que Tu fizeste para nos salvar. Obrigado porque Jesus deixou o trono, a adoração dos anjos e veio a este mundo mal para se oferecer em nosso lugar. Agora, Senhor, toma o nosso coração, que a nossa aceitação desse sacrifício seja diário, completo e renovado. Que nenhum de nós que estamos reunidos aqui venhamos a desprezar os privilégios dessa salvação, mas que cada um de nós possamos aceitar a Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, entronizado como Rei em nosso coração. Esta é a nossa oração nessa noite. Eu também oro, Pai, por aqueles que aí no chat estão fazendo pedidos, por cura, por saúde, por alívio de dor, por salvação, por problemas diversos. Tu possas estender a Tua santa mão e ouvir o clamor e a voz de cada um de nós e as nossas mais diferentes necessidades. Nós oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.